Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, para mim, mais uma vez, é uma satisfação. Nós estamos estudando a lição de escola sabatina e hoje, de forma muito especial, o Salmo 45. Eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pelos salmos. Os salmos ele tem importância, irmãos, de nos fazer inculcar, ou melhor, nos fazer memorizar histórias, situações que foram feitos através de música, né? O Salmo 32, Davi nele fez uma confissão a Deus pelo pecado que ele tivera cometido com Batseba, como também o Salmo 51. O Salmo 91 um Salmo 90, melhor dizendo, que é o salmo mais antigo, é o salmo onde Moisés também faz uma oração ali. Existe salmo de Ezequias, existe salmos de Salomão, existe um salmo de Asaf e tem alguns salmos chamados salmos órfãos, né, ou salmos anônimos. Porém, a importância dos salmos, irmãos, é para que a gente possa entender a importância e a memorização de cada ponto que ali foi mencionado. Para vocês terem uma ideia, o Salmo 121 ele foi escrito em um contexto onde Davi estava muito triste pela perda do seu amigo Samuel. E ao perder, ele começa então a proferir as palavras iniciais dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Até então, Davi estava feliz com a presença de Samuel, uma vez que ele, de certa forma, minimizava os algozes de Saul. E agora, quando ele começa a proferir este salmo em meio àquela angústia, ele ora para os montes e faz a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? Não seria nos montes, mas seria no Senhor que fez os céus e a terra. Esse é só um de tantos salmos lindos que nós temos. Esse Salmo 145, da lição de hoje, e o título da lição é Uma Vida de Louvor. Se você for perceber, irmãos, este salmo ele tem 21 versículos, mas no original ele é um acróstico, ou seja, um salmo alfabético. Em cada estrofe desse salmo, ele tem uma letra do alfabeto hebraico. Uma vez que o hebraico eles são 22 letras. Aí você pergunta assim a mim, mas Abel, se o hebraico são 21 letras do alfabeto, por que o salmo só tem 21? Nesse salmo, eles omitem a letra Nun no hebraico, que em nosso português é a letra N. E ali, nas Bíblias mais antigas, como a Bíblia Teb, né, que é a tradução ecumênica da Bíblia, ou a tradução da Bíblia King James, né, que é de 1611, essas, fazendo uso da Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, eles colocaram ali no capítulo 13, perdão, no verso 13 do capítulo 145 dos Salmos, a letra Nun. Essa foi ali adicionada pela tradução que é em grego. No hebraico só tem 21 letras mesmo. E ali o verso 13, ela é um refrão só, ou seja, uma letra só, e não a letra Nun, como eu então mencionei. Porém, o que me chama a atenção é que esse Salmo 145 aqui, ele é o salmo único que no hebraico tem a expressão terrilá, que quer dizer salmo ou um cântico de louvor. Aí você vai chegar para mim e dizer assim, mas Abel, todos os salmos têm um nome em cima, um título, cântico de louvor. Esses títulos que são colocados são os títulos em português, porém no hebraico não se contém. O único salmo que contém o nome cântico de louvor é o Salmo 145. E tem uma coisa aqui interessante, que eu estava querendo ler com vocês, baseado no comentário bíblico adventista. Na introdução que ele faz em relação a esse salmo, ele chega a dizer assim, ó, esse salmo é chamado de Salmos de Triunfo, ou um cântico de, como é que eu posso dizer assim, de vitória, um cântico de triunfo, cântico de vitória. Não só o Salmo 145, mas os últimos salmos, né? Do 145 ao Salmo 150, ou seja, os 6 últimos salmos é um salmo de louvor verdadeiramente. Porém, como eu falei, no hebraico, só esse que tem o título de cântico de louvor, e é um cântico de Davi. E o que me chama a atenção desse salmo aqui é que ele começa fazendo menção à adoração a Deus, e todo ele enfatiza a pessoa de Deus. É nesse salmo, irmãos, que nós encontramos aquela manifestação de Deus para Moisés, baseada, relatada no capítulo 34 de Êxodo, o verso 6, quando Deus aparece para Moisés e fala: Deus misericordioso, bondoso, tardio em iras. Ele começa a dizer quem ele é. Ali Deus faz menção a características de sua personalidade. Alguns, quando leram esse texto de Êxodo, pensavam que era Moisés aclamando ou gritando com medo de morrer, dizendo: Deus meu, Deus misericordioso, tardio em iras. Só que ali não é Moisés falando, ali é Deus mostrando a ele quem ele é. Um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em iras. E nesse salmo tem um refrão nele, uma expressão nele, que Deus usa as mesmas palavras. Aqui, no verso 8, o texto diz assim:
Deus benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência, ou grande em bondade e benignidade. Esse também foi extraído lá, como eu falei para vocês, do texto de Êxodo, capítulo 34. Voltando aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui diz assim, ó, leia o Salmo 145. Quais são os motivos que Davi apresenta para louvar a Deus? De que forma as palavras desse salmo devem ser as suas ou devem ser as nossas? Irmãos, eu confesso para vocês aqui que eu pelo menos encontrei 20 razões porque os salmos devem ser, esse salmo deve ser usado como nossas palavras. Eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, 20 razões. Alguns comentários colocaram 7, outros colocaram 8, e talvez daqui eu tenha repetido. Mas deixa eu ler para vocês o que eu encontrei aqui dessas 20 expressões que é dita nesse salmo. Primeiro, eu botei assim: por inúmeras razões, nós devemos fazer uso desse salmo em nossos dias. Primeiro, por ele ser nosso rei, Deus, por ele ser grande, porque não é qualquer rei, é um Deus grande, por ser poderoso, por seus feitos, pelo seu esplendor, pela sua majestade, pelas suas maravilhas, pelos feitos tremendos, pela sua justiça, pela sua benignidade, pela sua misericórdia, por ser tardio em irar-se, por ser bom, por sua glória, por seu domínio, por sua fidelidade, por suas obras santas, por sua sustentação, pela sua forma de nos manter, pelos nossos alimentos, por estar sempre perto de nós e, por último, por nos guardar sempre. Eu coloquei aqui 20 formas ou 20 razões pelos quais esse salmo deve ter ou fazer parte da minha vida. E aqui embaixo, né, tem um grande pregador britânico, o Charles Spurgeon. Ele escreveu aqui no verso 7, baseado no verso 7, 3 pontos da lição, ou melhor, 3 pontos dos quais ele enfatiza o Salmo 145. Eu vou ler só o último para vocês, para ficar enfático. Você tem na sua lição aí os 2 demais anteriores. Aqui diz assim, ó: louvamos enquanto falamos sobre nossos motivos, para enaltecer a Deus. Louvor não é algo que fazemos em nosso pensamento. Ele deve sair de nossa boca para ser ouvido por aqueles que estão ao nosso redor. Pense nos motivos que você tem para louvar a Deus verbalmente. Qual será o efeito desse louvor e sobre quem? Sabe, irmãos, nós não temos tudo o que gostaríamos, mas com certeza o que nós temos é o suficiente para louvarmos a Deus, bendizer a sua presença, reconhecer a sua majestade, sabendo na verdade que Ele tem tido sempre cuidado e sempre quer o nosso bem. Então, baseado nesse cântico maravilhoso, o primeiro cântico de louvor e único, né, dos últimos salmos, os 150, eu entendo o seguinte: eu preciso ter muita razão para louvar a Deus. Eu tenho, na verdade, não preciso ter, eu tenho muitas razões para louvar a Deus. Gente, só ter essa riqueza de material que eu tenho aqui para mim, isso é motivo de agradecer a Deus. Só o fato de eu poder gravar para você um vídeo e você poder assistir a hora que você quiser é motivo de agradecer a Deus. Só pelo fato de eu estar respirando, de eu poder estar andando, é motivo para louvar a Deus. Então, assim, eu tenho verdadeiramente muitas razões para louvar a Deus. Eu tenho muitos motivos e eu tenho certeza que você tem também. Se nós fôssemos olhar em nosso mundo situações adversas, pessoas que estão em situação muito piores. E outra coisa, meus irmãos, nós temos a esperança, que essa para mim é a melhor e maior razão para louvarmos a Deus. Então, bendito seja o seu nome. E no final do Salmo 145, as palavras do salmista profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Irmãos, quando chegarmos no céu, nós iremos louvar a Deus para sempre. Quando chegarmos na nova terra, nós iremos louvar a Deus para sempre. Então, por que não começarmos isso agora? Por que não começarmos a louvar a Deus por tão grandes feitos que Ele fez por nós? O Salmo 116 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que darei eu ao Senhor? Gente, eu não posso dar nada a Deus. A única coisa que eu posso fazer é: Senhor, me aceita. Aceita o meu coração, aceita a minha adoração, aceita o meu louvor. Em nosso cenário adventista, existe pelo menos 28 hinos de uma cantora lírica chamada Fanny Crosby. Ela viveu ali no ano de 1820 até 1915, inclusive morreu no mesmo ano de Ellen White. Eu não sei com precisão o período que ela morreu, o mês que ela morreu. Porém, o que me chama a atenção é que ela escreveu, irmãos, pelo menos no cenário adventista, 28 hinos. Aquele hino que eu falei para vocês ontem, quando falei para vocês aquele hino que diz assim: sempre alegre, sempre. Ela que cantou. Conta a minha história de Cristo. Ela também cantou. Então, assim, e ela tem um ponto, irmãos. Ela nasceu cega. Ela foi uma cantora de alto nível
musical, uma pessoa iluminada por Deus. E quando eu comecei a perceber aqui, no meu inário, eu tenho pelo menos 28 hinos que ela fez. E ela tinha muita razão para agradecer a Deus. Nasceu cega, nunca teve a visão. Mas olha só o senso de gratidão. Eu tenho os meus 2 olhos e pelo que me parece, eu não agradeço tão a Deus, eu não louvo tão a Deus como ela o fez. Então, baseado nisso, eu falo para você, louve a Deus por sua bondade, por sua fidelidade, pelo seu amor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvemos ao Senhor então agora,